Olá, seja muito bem-vindo. No vídeo de hoje, vamos analisar um tema importante à luz da Bíblia, com base em publicações do site oficial das Testemunhas de Jeová, o jw.org. Todas as fontes utilizadas estão na descrição deste vídeo, para que você possa conferir diretamente no site. É sempre uma grande alegria participar dessas conversas, ainda mais com um tema tão prático para o nosso dia a dia. De acordo com uma matéria disponível na biblioteca online do jw.org, algumas expressões comuns do dia a dia têm origens religiosas que muitas vezes passam despercebidas. Exatamente. E esse é um assunto que, bem, ele nos convida a prestar mais atenção. Pois é, eu estava pensando nisso antes da gente começar. Imagine o seguinte cenário. E se fosse possível gravar absolutamente tudo que nós dizemos em um único dia, sabe? E, à noite, imprimir isso como se fosse um roteiro de um filme. Puxa, ia ser um roteiro bem longo, né? Muito longo. E se olhássemos para esse papel impresso, quanto daquelas palavras teriam sido ditas de forma intencional, pensada e útil? E quanto seria, digamos assim, puro ruído de fundo, coisas ditas completamente no piloto automático? Olha, esse exercício de imaginar um roteiro impresso da nossa fala é muito revelador. A maior parte de nós ficaria surpresa. Com certeza. O objetivo da nossa conversa hoje é justamente investigar esse peso histórico que está oculto das nossas palavras. Nós queremos ir além do básico, sabe? Entendi. Entender o que está por trás do que falamos. Isso. Analisar a mecânica da nossa linguagem, entender como expandir o nosso vocabulário de uma forma construtiva e, o mais importante de tudo, compreender como treinar a consciência para que a fala reflita naturalmente os princípios cristãos. Puxa, quando paramos para pensar sobre essa mecânica da fala, percebemos o quanto repetimos frases sem a menor ideia de onde elas vieram. É o que mais acontece. O artigo que usamos como base menciona expressões que são, assim, extremamente comuns no vocabulário popular. A palavra nossa, por exemplo. Ou a expressão credo. Duas palavras que ouvimos o tempo todo. Sim. E aqui surge uma curiosidade sociológica, até histórica mesmo. Como foi que expressões que eram tão carregadas de significado religioso no passado se transformaram em simples tiques verbais na boca de tantas pessoas? Então, o que acontece aí é um fenômeno linguístico muito interessante. Pense nisso como um processo de desgaste pelo uso contínuo ao longo de muitos séculos. Um desgaste da palavra original? Exato. A sociedade antiga absorveu diversas invocações religiosas populares. O uso da palavra nossa, nesse contexto analítico que estamos fazendo, é um encurtamento histórico de invocações à Nossa Senhora, sabe? Ah, entendi. Enquanto o termo credo tem a sua raiz em declarações formais de fé, daquelas usadas em rituais antigos. Uau! E hoje em dia as pessoas usam para qualquer coisa que cause espanto. Sim, com o passar das gerações, as pessoas repetiram tanto essas palavras e em contextos tão variados que ocorreu um esvaziamento de sentido. Faz sentido. A gravidade original se perdeu. Isso. A palavra perde o peso original e passa a ser usada pelo cérebro apenas como uma pontuação emocional rápida, uma forma de demonstrar surpresa, espanto ou até frustração. É basicamente um atalho verbal, né? Certo. Vamos destrinchar isso melhor. É basicamente como usar uma camiseta de uma banda de rock antiga só porque achou a estampa bonita na vitrine. Essa analogia é perfeita. Ou porque todo mundo está usando. A pessoa não sabe o nome de um único integrante da banda, nunca escutou um disco deles na vida, mas veste a camisa todos os dias. É bem por aí. Nós fazemos muito isso com a linguagem. Acabamos herdando essas frases como uma espécie de uniforme social, sem sequer conhecer a bagagem histórica que foi costurada nelas. Vestimos as palavras pelo costume social. E quando aplicamos os princípios bíblicos a essa realidade, a análise vai ainda mais fundo, sabe? Como assim? Quando examinamos, por exemplo, o relato do livro de Êxodo, no capítulo 20, nós vemos ali uma orientação clara a respeito do nome divino. O princípio adverte contra o uso de termos sagrados de maneira fútil, irreverente ou imprópria. Ah, claro. O uso do nome em vão. Isso. E não se trata apenas de evitar um palavrão tradicional. Trata-se da erosão do respeito. O uso de termos como Deus ou Jesus apenas para dar ênfase a uma frase corriqueira ou como um alívio sonoro para frustração no trânsito acaba banalizando algo muito sério. Que deveria ser tratado com um profundo respeito, né? Exatamente.
banaliza algo sagrado. É impressionante como a repetição constante anestesia a nossa percepção. E isso me faz pensar em outro aspecto da linguagem que também funciona como esse uniforme social, as superstições que estão enraizadas nas nossas interações diárias. Ah, sim, o nosso dia a dia está cheio delas. Alguém espirra e imediatamente dizemos saúde. Estamos num jantar e os copos batem para fazer um brinde sonoro. Ou então, alguém comenta que algo pode dar errado e logo a pessoa ao lado bate na madeira da mesa. Ou cruza os dedos. Isso, cruza os dedos. Qual é a raiz escondida disso tudo? A raiz da maioria dessas ações está cravada em crenças bem antigas, quase sempre ligadas à ideia de afastar o mal ou atrair uma boa sorte mágica. Que interessante, até o simples ato de espirrar. Sim, no caso do espirro, em culturas antigas, acreditava-se que naquele instante exato a pessoa estava vulnerável a espíritos malignos, ou até que a alma dela poderia escapar. Poxa, que visão dramática de um espirro. Pois é. Então, dizia-se uma palavra para protegê-la. O som das taças se chocando num brinde ou o ato de bater na madeira serviam supostamente para espantar más influências com barulho. Mas claro, ninguém pensa nisso hoje em dia. Se perguntarmos hoje para um colega de trabalho que está cruzando os dedos antes de uma reunião difícil, ele não vai dizer que está realizando um ritual místico. Com certeza não. Ele só quer que a reunião dê certo. Exatamente. Para a grande maioria das pessoas hoje, são apenas costumes sociais inofensivos, demonstrações de camaradagem ou mera educação. E exatamente aí que surge o desafio prático no dia a dia. Porque se alguém deseja manter uma postura firme e limpar a sua linguagem dessas raízes, como navegar por essas situações sociais? É um ponto excelente. Digo, como não transformar um simples almoço da equipe num ambiente desconfortável? Como agir quando o colega de mesa espirra no escritório? Olha, o segredo para navegar por essas situações é o equilíbrio, o respeito e a sabedoria. A Bíblia não funciona como um dicionário exaustivo de palavras proibidas, sabe? E tem uma lista dizendo isso pode, isso não pode. Não, nenhum catálogo de todos os costumes culturais do mundo. Em vez disso, a Bíblia nos oferece princípios que guiam a mente. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 14 e também em 1 Coríntios capítulo 10, destaca um ponto vital. E qual seria? Que muitas dessas escolhas práticas são questões de consciência. Cada cristão decide o que fazer com base na sua própria consciência, desde que ela esteja treinada pelos princípios bíblicos. Então há bastante espaço para lidar com isso de forma natural. Totalmente natural. Se houver um brinde de comemoração na empresa, por exemplo, a pessoa pode decidir não participar daquele ritual específico de bater os copos. Ela pode simplesmente erguer a taça, né? E isso, ergue a taça de forma discreta, com um sorriso amigável, ou apenas bebe silenciosamente enquanto compartilha a alegria do momento, sem ser indelicado. E no caso do espirro? Se alguém espirrar repetidas vezes ao lado, em vez de usar aquelas respostas automáticas da tradição, a pessoa pode simplesmente agir com bondade prática. Pode perguntar, você tá bem? Ou aceita um lenço de papel? Ah, que abordagem educada e simples. E se alguém fala sobre dar sorte, bate na madeira, podemos apenas manter uma atitude positiva, expressando verbalmente que temos confiança de que o projeto será bem-sucedido, sem precisar copiar o gesto. É perfeitamente possível ser pacífico e amigável nessas interações, sem precisar comprometer as convicções pessoais. Com certeza. É uma questão de tato cristão. Sabe, refletindo sobre essa dinâmica de filtrar as nossas palavras e atitudes, evitar expressões supersticiosas ou linguagem irreverente, é basicamente jogar na defesa. Jogar na defesa. Como assim? É esvaziar a prateleira da nossa mente de coisas que não servem. É evitar o erro. Ah, sim. Mas se apenas removermos os hábitos ruins do vocabulário, ficamos com uma tela em branco. Fica faltando algo. Como é que jogamos no ataque? Como construímos uma comunicação que faça ativamente o bem ao nosso redor? Esse é exatamente o próximo passo lógico. É o desenvolvimento pessoal. Porque uma vez que filtramos o que é impróprio, aquele vazio deixado precisa ser preenchido com um material de alta qualidade. E a Bíblia fala sobre isso. Sim. A carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 29, nos dá a diretriz definitiva sobre o assunto.
A Bíblia orienta ali que nenhuma palavra podre deve sair da nossa boca, mas apenas o que for bom para edificação conforme a necessidade. Edificação. Construir algo. A palavra ali é literal mesmo. Significa construir. A nossa fala deve funcionar como os tesouros de cimento que constroem a estabilidade emocional de quem está nos ouvindo. Mas isso exige um certo esforço diário. Em uma publicação antiga das Testemunhas de Jeová, focada no desenvolvimento da oratória, eu li uma ideia que achei fantástica. É o conceito de que as palavras têm personalidade. Essa é uma excelente forma de visualizar. Sim, elas não são só símbolos neutros num papel ou sons. Uma palavra pode ter uma personalidade amarga ou doce, rígida ou flexível, fria ou acolhedora. Queria entender como aplicar essa visão da personalidade das palavras na prática. É uma ferramenta incrível. Pense numa situação bem comum. Um familiar ou um colega de equipe cometeu um erro grave num projeto. Certo. Você pode escolher palavras com uma personalidade dura e cortante. Poderia dizer algo como: você foi negligente, esse trabalho é um desastre. Uau, o impacto disso é péssimo. É de destruição total. O problema foi apontado, é verdade, mas a relação humana ali ficou em ruínas. Foi como uma marretada. Exatamente. Por outro lado, a pessoa pode abordar exatamente o mesmo problema usando palavras com uma personalidade suave, porém firmes. Como seria isso? Ela poderia dizer: houve um equívoco importante aqui. Vamos precisar revisar isso com mais atenção aos detalhes. Percebe a diferença? Impressionante. A mensagem corretiva foi entregue e de forma bem clara. O problema foi resolvido, mas o ambiente não foi destruído. Expandir o vocabulário não é falar difícil para se exibir, sabe? É ter mais tons na nossa paleta de cores para pintar as conversas de acordo com a necessidade. Que excelente analogia. E imagino que ter mais cores na paleta seja essencial para o outro lado da moeda também à hora de elogiar. Com certeza. O elogio precisa de cor. A Bíblia incentiva, lá no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que devemos nos encorajar e edificar uns aos outros continuamente. Mas às vezes faltam palavras. Sim, a gente acaba repetindo as mesmas coisas. Como aumentar o vocabulário para fazer com que os nossos elogios deixem de ser automáticos e passem a ser sinceros e inesquecíveis de verdade? Elogiar com qualidade é uma arte e exige observação e um bom repertório verbal. O problema de ter um vocabulário restrito é que acabamos usando termos muito genéricos. Dizemos apenas que um colega foi bom ou que o esforço de alguém foi legal. E a intenção é boa, né? A intenção é ótima, mas um elogio tão genérico pode soar apressado ou mecânico. O apóstolo Paulo adverte em 1 Coríntios 14, versículo 9, que não devemos usar palavras difíceis ou incompreensíveis só para impressionar. Precisamos ser facilmente compreendidos. Então, o objetivo não é usar palavras do século XIX. Não, de forma alguma. O uso de bons dicionários e a leitura de literatura sadia servem para nos dar precisão e não arrogância. Então, em vez de dizer apenas "você foi muito legal ajudando", podemos procurar a palavra exata que descreve aquela ação. Exatamente. Se prestarmos atenção nas qualidades reais das pessoas, o nosso vocabulário se adapta a elas. Podemos olhar para alguém mais jovem e dizer que foi diligente naquela tarefa ou perspicaz em uma sugestão. Ah, isso soa muito mais forte. Podemos dizer que uma pessoa foi acolhedora ao receber os visitantes ou compassiva ao lidar com uma situação delicada. Quando encontramos a palavra específica que captura o esforço de alguém, o elogio deixa de ser uma frase feita. E se torna um presente sob medida. Isso mesmo. A pessoa sente que foi profundamente observada e valorizada. Manter uma comunicação rica e limpa, livre de gírias depreciativas, eleva o nível intelectual e emocional do ambiente. Certo. Entendo perfeitamente o valor de tudo isso. Mas bem, vamos fazer o papel de advogado do diabo por um instante. Nós sabemos que o mundo lá fora não funciona assim de forma tão polida, certo? Pois é, a realidade lá fora é bem diferente. Todos já cruzamos com alguém que tem muito orgulho de não ter, entre aspas, nenhum filtro.
Aquela pessoa que bate no peito e diz, olha, eu sou autêntico, sou transparente e falo a minha verdade, doa a quem doer. E se alguém se ofender, a culpa é dela, que é frágil demais. A famosa cultura do sem filtro. Como é que essa obsessão moderna por falar o que vem à cabeça colide com esses princípios bíblicos que estamos analisando? É um contraste fascinante da nossa época. A sociedade moderna frequentemente confunde crueldade com autenticidade e falta de educação com sinceridade. Puxa, é verdade. Os princípios bíblicos, no entanto, colocam as coisas nos seus devidos lugares. Em Provérbios, no capítulo 12, versículo 18, há uma ilustração muito forte para isso. O texto diz que palavras faladas sem pensar são como os golpes de uma espada. Golpes de uma espada. Sim, a franqueza, quando é totalmente desprovida de bondade, de cuidado e de empatia, não é uma virtude, é só uma arma afiada. A verdadeira força de caráter não está em disparar verbalmente tudo o que se sente naquele momento. Na verdade, exige muito mais força e controle para segurar uma palavra na ponta da língua do que para simplesmente soltá-la de qualquer jeito, né? Sem dúvida alguma. É o domínio próprio em ação. A carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8, orienta que mesmo quando temos um motivo real para estarmos irritados, devemos afastar de nós a ira, o furor e a linguagem ultrajante. Ou seja, o estresse não é desculpa para grosseria. De modo algum, uma pessoa madura entende que a linguagem deve refletir um padrão elevado, mesmo em meio a uma discussão estressante. Ter o autocontrole para respirar fundo e escolher palavras que acalmam e curam, em vez daquelas que humilham, essa sim é a verdadeira prova de autenticidade. Isso nos guia para uma reflexão muito mais profunda, que acaba mudando um pouco o foco da nossa conversa agora. Como assim? Porque, veja bem, buscar palavras mais dóceis, melhorar a gramática para elogiar com precisão e abandonar gírias agressivas, tudo isso é vital. Mas, ouvindo a sua explicação sobre os golpes de espada, fica parecendo que o problema não está de fato na boca. Olha, você tocou no ponto central agora. É que as palavras que escolhemos parecem ser apenas a ponta do iceberg. A verdadeira mecânica que controla a nossa linguagem está escondida bem abaixo da superfície, longe dos nossos olhos. Chegamos ao cerne de toda essa questão. A nossa fala é essencialmente apenas um alto-falante. Um alto-falante. Sim, ela amplifica e projeta para fora aquilo que já está sendo processado e sentido no nosso íntimo. O Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículo 45, nos entrega a explicação exata dessa mecânica humana. A boca fala do que o coração está cheio. Poxa, essa é uma lei inquebrável. É uma lei de causa e efeito. Não podemos burlar isso. Não adianta nada fazer dezenas de cursos de oratória, decorar o dicionário inteiro para falar bonito no ambiente de trabalho, se o interior da pessoa estiver saturado de amargura, cinismo ou raiva. O interior tem que estar limpo primeiro. Para que as nossas palavras sejam genuinamente edificantes de forma natural, a mente precisa primeiro ser nutrida com pensamentos justos, puros e amáveis. Exatamente como o apóstolo Paulo incentiva lá em Filipenses, capítulo 4. Que interessante. Essa lei de que a boca fala do que o coração está cheio joga uma luz enorme sobre as nossas escolhas diárias. Totalmente. Porque se a nossa mente e o nosso coração funcionam como um grande reservatório, o lugar de onde a boca puxa o vocabulário para formar as frases, a grande pergunta que precisamos fazer é: o que ou quem está enchendo esse reservatório todos os dias? Essa é a pergunta que define tudo. A Bíblia alerta em 1 Coríntios 15:33 e Provérbios 13:20 sobre o poder das nossas companhias. Mas hoje em dia, essas companhias não são apenas as pessoas de carne e osso, né? São o entretenimento que consumimos em casa. Esse é possivelmente o fator que mais molda o nosso vocabulário moderno. As nossas escolhas de entretenimento são, na prática, companhias que convidamos para sentar na nossa sala de estar e falar aos nossos ouvidos. É verdade. A gente não para pensar nisso. Se passamos horas do nosso dia consumindo séries, filmes ou vídeos curtos na internet, onde as pessoas usam linguagem agressiva, piadas de duplo sentido, ironia pesada ou desrespeito constante, o nosso cérebro inicia um processo de aprendizado. O cérebro absorve como uma esponja. Exato. Ocorre uma espécie de osmose moral e linguística. A nossa mente absorve aquele padrão de comunicação, porque o ser humano aprende por imitação. Faz todo sentido. Inevitavelmente.
num momento de cansaço, de estresse ou até numa brincadeira mais descontraída, aquele mesmo vocabulário vai escapar da nossa boca. Nós adotamos o sotaque moral daquilo que assistimos e ouvimos. É um processo tão silencioso e tão progressivo que quase nunca percebemos. Quando nos damos conta, já estamos respondendo dentro de casa com a mesma ironia ácida daquele personagem da série de TV. É assustador e muito revelador ao mesmo tempo. E é por isso que o ajuste precisa ser diário. Os artigos do jw.org nos ajudam a ver que o objetivo divino nunca foi nos sobrecarregar com uma lista opressiva e interminável de palavras proibidas. Como se vivêssemos com medo de tropeçar em alguma sílaba. Isso não é para vivermos assustados, medindo milimetricamente cada sílaba que dizemos. O objetivo é que cada um de nós transforme a própria mente, o que tornará a fala boa um resultado automático, um reflexo real do que somos por dentro. E de forma bem prática, como podemos resumir o treinamento dessa consciência no dia a dia? Para que esse filtro se torne realmente natural. A grande virada de chave no nosso amadurecimento acontece quando mudamos a pergunta interna. Antes de falarmos algo, ou quando nos sentimos tentados a adotar uma gíria da moda, não devemos apenas nos perguntar: é proibido usar essa expressão? Ou alguém vai brigar comigo se eu disser isso? Essa seria uma visão muito rasa, né? Exatamente. Uma consciência bem treinada se faz perguntas muito mais elevadas. Perguntas como: essa frase honra os princípios da Bíblia? O uso dessa expressão reflete de forma digna e limpa a fé que eu defendo? Reflete o respeito que tenho pelas pessoas, talvez? Isso. Quando essas perguntas passam a ser o nosso filtro primário, a linguagem se transforma. Ela deixa de ser um tropeço e passa a ser uma fonte de água refrescante para quem convive conosco. Impressionante notar como a pureza da nossa fala é, no fim das contas, o reflexo visível do cuidado invisível que temos com os pensamentos e com as nossas companhias. É literalmente um espelho do coração. Um espelho perfeito. E para encerrar a nossa imersão profunda de hoje, eu quero deixar um último pensamento, derivado das ricas fontes bíblicas que basearam a nossa conversa. Qual seria? O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, nos lembra de uma verdade milenar que parece estar cada vez mais esquecida na nossa era. O texto diz que há um tempo para falar e um tempo para ficar calado. Um texto belíssimo e muito necessário. Nós vivemos em uma sociedade ansiosa e extremamente barulhenta, onde quase todo mundo sente a necessidade de opinar sobre tudo. A necessidade de ter sempre a última palavra em discussões ou de preencher cada segundo de silêncio com algum ruído verbal. É o medo do silêncio. Pois é. Mas, talvez, o maior e mais refinado sinal de um vocabulário evoluído e a prova máxima de uma consciência cristã madura seja justamente dominar a difícil arte do silêncio no momento certo. Saber a hora exata de não dizer absolutamente nada é tão poderoso, amoroso e construtivo quanto saber escolher as palavras perfeitas. Fica aqui esse convite à reflexão para o nosso dia a dia. Com certeza. Essa é uma reflexão valiosíssima para todos nós que buscamos aplicar os princípios de forma prática. Este conteúdo foi baseado em publicações disponíveis no site jw.org, incluindo artigos da Biblioteca Online das Testemunhas de Jeová, fundamentados na Bíblia. Esperamos que esses pontos sejam de grande ajuda e encorajamento para o estudo pessoal de quem nos ouve. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar aprendendo mais sobre a Bíblia. As fontes utilizadas estão na descrição deste vídeo. Que Jeová abençoe seu dia.